Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tô aqui para comentar um pouquinho como é que foi a minha experiência de leitura lendo o livro do Mia Couto, E Se Obama Fosse Africano. Esse aqui é um livro de ensaios, foi o meu segundo contato com o autor. Antes disso, eu só tinha lido A Confissão da Leoa, que é esse livrinho aqui. Eu li esse ano, tem várias marcações, eu amei demais essa leitura. Eu ainda não li o Terra Sonâmbula, que eu acredito que seja então o seu grande livro consagrado. Eu já tenho ele aqui em casa, mas acho que vai ficar pro ano que vem. Bom, deixa eu deixar ele aqui. O livro de ensaios, eu tive uma experiência literária um tanto quanto regular. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Bom, primeiro de tudo, eu sou particularmente um fã de livros de ensaios. Eu acredito que esse tipo de literatura faz a gente ficar um pouco mais próximo do autor, porque ele se coloca ali de forma mais presente, mais incisiva. Então acaba que a gente consegue se correlacionar ou não com a escritura dele, né? Enfim, com tudo aquilo que ele acredita de fato, com os discursos que ele carrega. E aqui não foi diferente. A maioria desses livros de ensaios de autores mais contemporâneos, eles tendem, na minha visão, a serem transcritos de palestras, de conferências, enfim, de bate-papos que esses autores participaram, e aqui aconteceu isso. Essas conferências, digamos assim, que o Mia Couto participou, aqui neste livro, datam de 2007, 2008, se eu não me engano, uma de 2009, e foi passado para cá. Por que foi uma leitura regular, como eu falei para vocês? Bom, algumas coisas que o autor coloca para mim, aliás, para o leitor, elas são de fato muito interessantes, né? Então elas vão falar ali principalmente sobre o poder da literatura, o poder dos livros. Ele fala muito sobre como a gente parece que estamos perdendo essa noção da leitura do mundo, né? Então era como se a gente estivesse desaprendendo a ler o outro, e ao mesmo tempo que ele faz isso, ele está tentando ler o leitor que está o consumindo ali, né? De certa forma. Ele fala muito sobre o progresso social, né? Porque o Mia Couto, ele é moçambicano e a realidade daquele país é muito complicada, né? E a gente sabe que quando a gente está falando sobre artes, a coisa fica muito mais, como eu posso dizer, complexas, né, de se discutir, porque você tem ali governos que não dão tanto palco, né, para esses artistas. A arte, ela não é como um todo valorizada no mundo, né? Você tem uma grande valorização, mas em países que dependem muito dessa, como eu posso dizer, desse financiamento do Estado, acaba que por vezes fica negligenciada. Mas enfim, uma coisa muito importante para se pontuar nesse vídeo é que é o seguinte: Mia Couto, ele é branco, né? Ele é um moçambicano branco, e eu estou pontuando isso aqui porque quando eu particularmente termino de consumir alguma mídia, ler algum livro, ver uma série, um filme, onde os produtores ou as pessoas ou a pessoa que está por trás aborda temáticas que vão ali reverberar, por exemplo, para a comunidade negra, eu tenho esse cuidado. Às vezes não acontece, mas sempre que eu consigo, eu tenho esse cuidado de falar com pessoas negras que eu conheço, ou consumir vídeos na internet de pessoas que estão falando sobre aquilo, para ver a opinião delas de fato, né? Já que são as pessoas que vivem tal realidade. E aqui, o Mia Couto, ele faz uma coisa que é o seguinte: tem um episódio logo no início do livro, onde ele está numa palestra sobre questões econômicas com um colega dele. E esse colega dele, que provavelmente é branco, porque, enfim, foi chamado a atenção também, ele usa a palavra mercado negro, né? As duas junçõezinhas ali. E hoje a gente sabe, e se você não sabe, tá no Google super fácil, termos que hoje são considerados racistas, né? Que a comunidade negra vem batendo na tecla como termos racistas. E mercado negro é uma delas, certo? Eu não vou me estender muito porque tem muitos vídeos aí no YouTube falando sobre isso, mas enfim. Bom, eu precisei pausar esse vídeo aqui porque passou uma carreata, enfim, vocês sabem, né? Épocas de eleições é sempre esse caos. Bom, voltando. Acho que eu tava falando sobre esse burburinho que rolou nessa palestra entre o Mia Couto e esse amigo dele e as pessoas que estavam ali. E ele usa esse termo, né? Que é um termo racista. Mercado negro, assim como criado mudo, da cor do pecado, enfim, são termos que são hoje considerados racistas. Não de hoje, mas há um tempão atrás, mas que essa consciência, pelo menos para mim, veio há pouco tempo, né? Então eu já tô tendo cuidado de não repercutir esses termos. Enfim, eles acabam recebendo diversas cartas e um tipo manual de termos politicamente incorretos. Eu até anotei aqui, por isso que eu tô olhando. E o que acontece? A opinião do Mia Couto sobre isso, né, sobre essa decisão dessas pessoas,
foi um tanto quanto precipitadas e eu diria até desnecessária, porque ele usa, deixa eu ver se eu encontro aqui qual foi o termo que ele utilizou. Não estou encontrando aqui, mas ele fala mais ou menos o seguinte: nós fomos a reboque destas preocupações de ordem cosmética. Estamos reproduzindo Nós fomos a reboque destas preocupações de ordem cosmética. Estamos reproduzindo um discurso que privilegia o superficial e que sugere que, mudando a cobertura, o bolo passa a ser comestível. Hoje assistimos, por exemplo, a hesitações sobre se devemos dizer negro ou preto, como se o problema estivesse nas palavras em si mesmas. O curioso é que, enquanto nos entretemos com essa escolha, vamos mantendo designações que são realmente pejorativas, como as de mulato e de mulher, embora a etimologia deste último termo não seja, à partida, uma desconsideração. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: enquanto a gente perder tempo com esses pormenores, esses detalhes de esse termo aqui é racista, esse termo aqui é pejorativo, a gente estaria então perdendo o todo, né? Então, perdendo tempo para as coisas que realmente são prioritárias. Mas é o seguinte, cara, você é branco e uma pessoa negra está falando para você que esse termo é errado. O mínimo que você precisa fazer, enquanto uma pessoa consciente, ou enquanto uma pessoa que tem visibilidade de qualquer pessoa, mas ele especificamente nesse caso, por ser um autor também, que lida com isso diariamente, é escutar e não fazer mais. Simples assim. Você não tem que ficar rebatendo quando um grupo específico fala que aquilo que ela vive é errado, entendeu? Você não discute, você escuta, você absorve, você aprende e tenta não repercutir mais. Eu não sei onde foi o momento na matriz que a gente passou a ignorar o fato de que aquilo que afeta o outro não me afeta, então por isso eu não vou me preocupar. Gente, isso não existe. Outro ponto que o Miyakoto fala, que eu achei um tanto quanto problemático, que a gente poderia discutir aqui e pensar mais sobre, é quando ele fala uma coisa chamada a nova atitude, né? Então, quando eu disse que ele falava muito sobre essas questões mais sociais, progresso social e tudo mais, e ele fala que nós devemos ter novas atitudes, né? Então ele fala muito como as pessoas sempre estão buscando mudanças, elas querem mudar a sua realidade, elas querem que o país tenha mais médicos, mais, enfim, escolas e blá blá blá, e a gente sabe hoje que tudo isso, a base é educacional, né? Lógico que vai partir do governo federal, mas ainda assim é necessário que tenha um investimento, principalmente de base, né? Eu pelo menos acredito nisso, mas o que ele fala aqui sobre nova atitude é que todo mundo deveria ter uma nova atitude, né? Então, e ele fala assim, ele não faz distinção de classes sociais, então do mais pobre ao mais rico, se você quer mudar a sua realidade, vá lá e mude. Bom, isso é uma opinião, é um discurso um tanto quanto, como eu posso dizer, simplista, para falar o menos e falar de forma educada, né? Porque, tá, beleza, como é que você quer exigir, por exemplo, uma nova atitude, vamos lá, vamos se movimentar, de alguém, por exemplo, que não tem nem pra ela, né? Como é que você chega para uma mãe solo que tem 3 filhos para cuidar, que trabalha de sol a sol, de segunda a domingo, e você exige dela uma nova atitude? Você tem que exigir novas atitudes das pessoas que estão em posições de privilégio para poder mudar alguma coisa, né? Então, assim, eu aqui que estou fazendo esse vídeo, você que está tendo acesso à internet vendo esse vídeo, né? Então nós, e principalmente por ele ter uma posição de destaque no meio literário, por exemplo, que usa a literatura como arte política, porque também é uma forma de fazer política a literatura, exigir de quem tem condições, de quem pode mudar essa realidade do todo para esses específicos, deveriam ser feitos e puxados mais a orelha do que qualquer pessoa, né, senhor Miyakoto? Aqui eu anotei mais 2 pontos que eu achei bem problemáticos, né, página 90 e 91. Parece que eu tô só aqui reclamando do livro, mas tem pontos muito interessantes, como eu falei pra vocês. Né? Ele é biólogo, né, o Miyakoto é biólogo, então ele usa muito da sua experiência enquanto cientista nesta área, para também rebater algumas coisas que a religião, por exemplo, tenta ocultar, né? Mas aqui eu tive que falar para vocês. Página 90 ele diz o seguinte: o que eu noto é que a par de uma abnegação ilimitada, nós sofremos ainda do complexo de que merecemos mais que os outros, porque sofremos no passado. Aí abre aspas. A história está em dívida conosco, fecha aspas. É isso que pensamos. Mas a história história com H maiúsculo, está em dívida com todos e não paga ninguém. Não houve povo que não sofresse em algum momento terríveis martírios e prejuízos. Nações inteiras foram reduzidas a escombros e renasceram por causa do trabalho e esforço de gerações. O nosso próprio país, lembrando que Ilha de Moçambique, foi capaz de se afastar das cinzas da guerra,
invocar o passado para que se tenha pena de nós e ficar à espera que alguém nos compense é pura ilusão. E aí ele continua colocando mais areia dentro da própria cara, quando ele diz o seguinte: como sobrevivemos pessoalmente à custa de favores, pedimos ao mundo que nos conceda privilégios e compensações especiais. Perceba essas duas palavras. Se você puxar para o debate no Brasil, o que é que vai vir à tua mente quando você pensa em privilégios, compensações especiais? De quem é que vem esses termos? Enfim, esse posicionamento de vítimas a quem o mundo tem de pagar uma dívida sucede como nação e como cidadãos. A verdade é esta: nunca nos darão essas condições. E aí ele vai seguindo, né? Então, para o Miyakoto, toda essa questão social, que é algo que ele vem batendo na tecla durante todo o livro e durante essas conferências, na verdade não passam então de uma sensação, de uma ideia que ele acha que o racismo, por exemplo, que é uma questão totalmente estrutural e que está enraizada e que é algo presente hoje, essa forma de se portar no mundo, eu acredito aqui principalmente por parte das pessoas que são afetadas diretamente pelo racismo, é na verdade uma situação onde essas pessoas, esse grupo, na verdade eles estão exigindo privilégios. Então assim, eu acho isso extremamente problemático. Porque eu acredito que Miyakoto, se estivesse no Brasil, ele com certeza iria ser contra cotas. Desculpa, mas pode ser uma visão um tanto quanto precipitada da minha parte. Mas é a mesma, pra mim segue na mesma linha de raciocínio. Né? Você acha que essa coisa que ele fala que parece que o mundo está em dívida conosco, mas a gente tem que entender que todo mundo sofreu. Tá, todas as nações do mundo sofreram em algum momento, mas poucas delas e poucos específicos grupos sofrem diretamente com essa questão histórica que é sobre o racismo. Então assim, por isso que eu falei que foi uma leitura regular, né? Que eu iniciei o livro sabendo quais temas ele iria abordar e com medo do que ele iria falar, porque ele é um autor branco falando sobre questões sociais que ele não vive na pele diariamente, entendeu? Então assim, é um livro que eu deixo de recomendar? Não. O autor ele fala muito aqui sobre uma parte literária que inclusive as resenhas que eu vi aqui no YouTube e em outros lugares, as pessoas só enalteceram. Eu não vi ninguém pontuando essas coisas totalmente conservadoras que Miyakoto traz, né? Principalmente quando ele fala sobre o que deve ser exposto na arte, o que deve ser exposto na televisão, no rádio, e principalmente quando ele fala sobre essa visão feminina nessas mídias, né? Então assim, cara... Então assim, eu não vou deixar que o autor de A Confissão da Leoa, que é um livro que eu achei excelente, seja desconhecido. Eu não tô aqui para cancelar ninguém, a gente nem tem essa autoridade, né? Mas o que estou fazendo aqui é debatendo com vocês pontos que eu acho que merecem serem discutidos, né? Eu acho que essas coisas a gente não pode deixar passar, mesmo que de autores que a gente já tenha, enfim, gostado de alguma obra dele. Eu acho que é importante demais a gente discutir isso hoje, né? Principalmente devido ao país onde nós estamos. Queria saber o que é que vocês acham, né, desses pontos que eu falei aqui pra vocês. Se vocês concordam com Miyakoto, se eu tô falando alguma besteira, comenta aqui embaixo, vamos trocar experiências. Eu acho que, né, a ideia é essa. Essa foi a minha experiência de leitura. É um livro, mais uma vez, que eu recomendo por vários outros motivos, pela essa questão literária, por você se sentir mais parte dessa realidade com o autor. Tem uma coisa legal aqui que ele fala, que o pai dele, ele era muito próximo dos escritos de Jorge Amado, e por isso 2 de seus irmãos, um ficou com o nome Jorge e o outro Amado. Isso eu achei muito bacana, né? Ele fala sobre... eu achei incrível esse texto, onde ele fala sobre João Guimarães Rosa, quando ele fala sobre a questão do sertão, né? Então ele fala sobre quais foram os autores brasileiros que influenciaram alguns países do continente africano, né? Países que têm a língua portuguesa como uma de suas línguas também. Enfim, essas são partes muito legais do livro que merecem também aqui os meus créditos, né? Enfim, não tenho só críticas ao autor. Vou continuar lendo os livros dele, mas sempre que tiver alguma coisa pra comentar, eu irei vir aqui, ó, tem isso aqui, tá? Então é isso, gente. Se vocês já leram alguma coisa do Miyakoto, deixa aqui pra mim. Se vocês já leram o E Se Obama Fosse Africano, comenta aqui embaixo. Me segue no Instagram, enfim, no Twitter, fica a cargo de vocês. E aqui no canal também, apoia o trabalho de um pequeno produtor de conteúdo. E é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!